Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. O Salmo 144 começa com uma verdade inabalável. Essa palavra nos lembra que não caminhamos sozinhos, não enfrentamos nossas lutas apenas com nossa própria força. Existe um Deus poderoso que é rocha firme, que nos sustenta, que nos levanta quando caímos e que nos ensina a vencer as batalhas da vida. É diante dessa verdade que hoje nos unimos em oração, buscando a face do Senhor para que Ele nos fortaleça em meio às tempestades e dificuldades que tentam nos derrubar. Mas antes de iniciarmos essa oração profética, quero pedir a você, minha irmã, e a você, meu irmão. Se você tem alguém em sua família ou algum amigo que precisa de oração, deixe os nomes nos comentários. Estarei intercedendo por cada um deles. Hoje vamos juntos clamar ao Senhor, entregando nossas dores, nossos medos, nossas batalhas e confiando que o Deus da rocha firme vai intervir, vai nos guardar e nos dar vitória. Vamos orar com fé, acreditando que o céu se move quando o povo de Deus se levanta em oração. Senhor Todo-Poderoso, neste momento eu levanto minha voz diante de Ti, reconhecendo que és a rocha da minha vida. Mesmo quando as ondas do medo tentam me afogar, mesmo quando as montanhas de problemas parecem intransponíveis, eu declaro que o Senhor é maior do que qualquer dificuldade. Tu és o meu abrigo em tempos de tribulação, meu castelo forte, meu refúgio seguro. Venho a Ti não confiando na minha própria força, mas acreditando que a Tua mão poderosa pode me sustentar e me dar vitória em cada batalha que enfrento. Pai amado, muitos que me ouvem agora enfrentam guerras invisíveis, ansiedades que roubam o sono, dívidas que pesam como correntes, enfermidades que desgastam o corpo e o coração. Mas, em nome de Jesus, eu profetizo libertação sobre cada vida. Declaro que as cadeias serão quebradas, que o jugo será despedaçado, porque a Tua palavra diz que o Senhor adestra nossas mãos para a batalha. Não estamos sozinhos, somos soldados do reino, capacitados pelo Teu Espírito para resistir, lutar e vencer. Meu Deus, assim como Davi declarou no Salmo 144, eu também digo: bendito seja o Senhor, minha rocha. Em Ti encontro força, em Ti encontro direção. Muitas vezes me sinto pequeno diante dos problemas, mas lembro que não é pelo tamanho da minha fé, mas pela grandeza do Teu poder que a vitória é conquistada. Por isso, levanto os olhos aos céus e clamo: ajuda-me, Senhor, a permanecer firme, a não desistir, a não desanimar, porque sei que Tu estás comigo em cada passo do caminho. Espírito Santo, visita agora cada coração que se une nesta oração. Vai até as casas, aos hospitais, aos locais de trabalho, aos lares onde há choro e desespero. Toca cada pessoa com Tua presença consoladora. Onde há tristeza, derrama alegria. Onde há fraqueza, libera força. Onde há dúvidas, derrama fé. Onde há escuridão, acende a Tua luz. Que cada vida sinta agora o calor do Teu amor e o peso da Tua glória. Porque sabemos que quando Tu te manifestas, tudo muda, tudo se transforma. Senhor, eu oro por aqueles que carregam fardos pesados, que já não sabem como prosseguir. Muitos dizem em silêncio: eu não aguento mais. Mas hoje eu profetizo em nome de Jesus que a unção do Senhor desce sobre esses corações, trazendo alívio e descanso. Tu disseste: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que essa promessa se cumpra agora, que os cansados recebam novas forças, que os abatidos sejam levantados e que a esperança renasça onde tudo parecia perdido. Deus fiel, eu apresento as famílias diante de Ti. Quantos lares têm sido abalados por divisões, brigas e desentendimentos,
mas eu creio que o Senhor é poderoso para restaurar. Eu profetizo reconciliação entre casais, comunhão entre pais e filhos, respeito entre irmãos. Onde há silêncio de dor, que haja palavras de amor. Onde há feridas, que venha o bálsamo da cura. Transforma cada lar em um altar de adoração, para que tua presença reine dentro das casas e expulse toda a obra das trevas. Pai eterno, lembro também daqueles que lutam contra enfermidades físicas. Tu és o Deus que cura, Jeová Rafá, e a tua palavra diz que pelas chagas de Jesus nós fomos sarados. Por isso clamo agora por cura, que células sejam restauradas, que ossos sejam fortalecidos, que órgãos sejam renovados, que doenças incuráveis se dobrem diante do teu poder. Eu profetizo saúde sobre cada enfermo que ora comigo e declaro que testemunhos de milagres vão surgir para glorificar o teu nome. Senhor, fortaleça aqueles que lutam com enfermidades na alma, depressão, ansiedade, angústia, traumas do passado. Muitos carregam dores invisíveis, mas tu sondas o mais profundo do coração humano. Coloca a tua mão sobre essas feridas emocionais e cura cada uma delas. Onde há medo, derrama coragem. Onde há vazio, derrama plenitude. Onde há lágrimas, transforma em riso. Que cada mente seja renovada pela tua paz e que pensamentos de derrota sejam substituídos por pensamentos de vitória. Deus de justiça, eu intercedo por aqueles que enfrentam injustiças na vida. Muitos foram traídos, enganados, humilhados e até desonrados. Mas o Senhor é juiz fiel, que julga com equidade. Eu profetizo que a justiça do Senhor se manifestará, que as portas fechadas se abrirão e que os que foram rejeitados serão honrados. Levanta a bandeira da tua verdade e faz com que cada um veja que tu és o Deus que defende os oprimidos e exalta os humildes. Pai amado, eu oro também por aqueles que estão perdidos espiritualmente, afastados da tua presença. Muitos já conheceram a tua palavra, mas se desviaram pelos caminhos da vida. Outros ainda não te conhecem verdadeiramente. Eu profetizo que o teu Espírito Santo irá alcançá-los, trazendo arrependimento, quebrantamento e salvação. Que almas sejam resgatadas para o teu reino, que famílias inteiras sejam transformadas e que a glória do Senhor encha cada coração com nova vida. Senhor da glória, eu levanto um clamor pelos jovens desta geração. Muitos estão perdidos, iludidos pelas armadilhas do mundo, escravizados por vícios, distrações e caminhos que levam à destruição. Mas hoje, em nome de Jesus, eu profetizo libertação sobre a juventude. Que o teu Espírito os atraia, que o fogo da tua presença os consuma e que eles sejam levantados como guerreiros e profetas da tua palavra. Dá-lhes visão, propósito e coragem para viverem em santidade diante de ti. Pai amado, também intercedo por aqueles que estão em busca de emprego, de provisão, de uma porta aberta. Tu és o Deus que sustenta e que provê. Assim como alimentaste o teu povo no deserto, és capaz de suprir cada necessidade. Eu profetizo que novas oportunidades se abrirão, que currículos esquecidos serão lembrados, que o favor do Senhor repousará sobre cada vida e que milagres financeiros acontecerão para que ninguém falte o pão em sua mesa. Deus eterno, eu oro pelos sonhos que parecem mortos, pelos projetos que foram abandonados, pelas esperanças que se apagaram. Tu és o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Hoje eu profetizo ressurreição de sonhos, restauração de projetos e renascimento de esperanças. Aquilo que parecia perdido será recuperado. Aquilo que parecia acabado terá novo começo. Porque no Senhor não há impossíveis e cada promessa que sai da tua boca se cumpre no tempo perfeito. Senhor, eu coloco diante de ti aqueles que sentem medo do futuro. Muitos se preocupam com o amanhã, com a incerteza dos tempos, com as mudanças repentinas da vida. Mas eu declaro que o futuro está em tuas mãos. Tu és o Deus que vai adiante de nós, preparando o caminho. Eu profetizo paz sobre cada coração ansioso e declaro que cada um aprenderá a confiar no Senhor, que nunca falha e que sempre cumpre aquilo que promete. Pai bondoso, eu oro pelos líderes espirituais, pastores, obreiros e missionários que dedicam suas vidas à tua obra.
Muitos estão cansados, feridos e até desanimados, mas eu clamo que o Senhor os fortaleça. Derrama sobre eles o óleo fresco da unção, renova suas forças, sustente-os em meio às batalhas. Eu profetizo que novos ministérios serão levantados, que a chama da fé arderá mais forte e que o evangelho será pregado com poder e autoridade em toda a terra. Senhor da guerra, tu que ensinas nossas mãos a batalhar, eu oro contra toda obra maligna que tenta se levantar contra teu povo. Repreendo em nome de Jesus toda a armadilha do inimigo, toda seta inflamada, toda trama das trevas. Eu profetizo que nenhuma arma forjada prosperará, que cada laço será quebrado e que a vitória do Senhor será manifesta. Que cada filho e filha de Deus seja guardado sob a sombra do Altíssimo e protegido pelo sangue do Cordeiro. Deus de misericórdia, eu oro por aqueles que se sentem sozinhos e abandonados. Muitos choram em silêncio, acreditando que ninguém os vê ou os entende. Mas eu declaro que o Senhor é Emanuel, o Deus conosco, e jamais abandona seus filhos. Eu profetizo que esses corações sentirão tua presença tão real que não haverá mais espaço para a solidão. Que a certeza do teu amor seja como um abraço invisível, curando, confortando e trazendo alegria ao espírito abatido. Pai de amor, eu oro pelas nações. O mundo está mergulhado em guerras, injustiças, violência e caos, mas eu creio que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Eu profetizo paz sobre as terras em conflito, justiça onde há opressão, esperança onde reina o medo. Levanta governantes sábios, quebra os planos do inimigo e manifesta a tua glória sobre as nações. Que o mundo reconheça que só o Senhor é Deus e que só em ti existe verdadeira paz. Senhor, eu oro por aqueles que estão presos, tanto fisicamente em cadeias, quanto espiritualmente em prisões invisíveis. Eu profetizo libertação em nome de Jesus. Que correntes sejam quebradas, que portas sejam abertas, que mentes e corações sejam libertos de tudo que oprime. Que cada vida conheça a liberdade que só Cristo pode dar. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Declaro que testemunhos de libertação surgirão como prova do teu poder. Pai, eu oro pelas crianças, os pequeninos, que são herança do Senhor. Guarda-os de todo mal, proteja-os da violência, da injustiça e das influências malignas. Eu profetizo que crescerão em graça, sabedoria e temor a ti. Levanta uma geração santa, separada, que desde cedo experimente tua presença e que carregue o fogo do teu espírito. Que cada criança seja cuidada pelos teus anjos e cresça debaixo da tua bênção e direção. Senhor da esperança, eu oro por aqueles que vivem em luto, que perderam alguém querido e carregam o coração despedaçado. Tu és o Consolador, o Deus que enxuga todas as lágrimas. Eu profetizo que a paz que excede todo entendimento será derramada sobre esses corações. Que a saudade não se transforme em desespero, mas em esperança de reencontro em Cristo. Que tua presença seja bálsamo sobre a dor, trazendo força para continuar e fé para crer que a vida em ti é eterna. Pai amado, eu oro por aqueles que estão endividados, aflitos pelas pressões financeiras. O peso das contas e a escassez roubam a paz de muitos lares, mas eu creio que tu és Jeová, o Deus da provisão. Eu profetizo portas abertas, estratégias criativas e sabedoria para administrar os recursos. Declaro que a abundância do céu virá sobre cada necessitado e que testemunhos de provisão sobrenatural surgirão para a glória do teu nome. Senhor, eu oro por aqueles que carregam marcas do passado, traumas e memórias que os aprisionam. Muitos não conseguem avançar porque ainda estão presos em dores antigas, mas eu declaro em nome de Jesus que o Senhor é poderoso para curar lembranças, restaurar identidades e apagar toda acusação. Eu profetizo que a partir de hoje haverá liberdade, que correntes do passado cairão e que cada vida caminhará em novidade de vida, sem olhar para trás, mas focada no futuro que tu preparaste. Deus fiel, eu oro por aqueles que têm clamado em silêncio, que oram sozinhos e sentem que ninguém os ouve. Tu sondas até os pensamentos mais profundos e conheces cada lágrima derramada. Eu profetizo que essas orações escondidas não ficarão sem resposta.
O Senhor trará sinais visíveis de que está agindo. Declaro que milagres inesperados vão surgir, confirmando que o Senhor jamais se esquece daqueles que clamam com sinceridade. Senhor da vitória, eu oro pelos trabalhadores que enfrentam humilhação, perseguição ou injustiça em seus empregos. Muitos pensam em desistir, mas eu creio que Tu és o Deus que honra e exalta. Eu profetizo promoções, portas novas e favor diante dos homens. Declaro que cada ambiente de trabalho será transformado pela presença do Senhor e que a fidelidade daqueles que permanecem firmes será recompensada com dupla honra. Pai de misericórdia, eu oro por aqueles que estão cansados espiritualmente, que já não sentem a mesma chama no coração. Muitos se esfriaram na fé, mas eu creio que Tu és capaz de reacender o fogo. Eu profetizo renovo espiritual, avivamento dentro das igrejas e um derramar fresco do Teu Espírito Santo. Declaro que multidões voltarão ao primeiro amor, que corações endurecidos serão quebrantados e que a chama da oração e da adoração arderá novamente. Deus de amor, eu oro pelas pessoas que vivem em relacionamentos abusivos, presos em situações de dor e opressão. Tu és o Deus que liberta e dá dignidade aos Teus filhos. Eu profetizo rompimento com todo jugo de opressão, coragem para sair de ciclos destrutivos e sabedoria para tomar decisões seguras. Declaro que essas vidas encontrarão paz, proteção e um futuro restaurado nas mãos do Senhor. Senhor, eu oro pelos que vivem em dúvidas, confusos sobre qual direção tomar. Muitos estão diante de decisões importantes e temem errar, mas Tua palavra diz que o Senhor é o bom pastor, que guia suas ovelhas. Eu profetizo clareza, discernimento e sabedoria para cada escolha. Declaro que passos serão firmados, que portas corretas se abrirão e que a Tua voz será clara como luz em meio à escuridão, mostrando o caminho da vitória. Pai eterno, eu oro por aqueles que se sentem incapazes, que acreditam que não têm valor. Muitos carregam complexos, rejeições e palavras negativas que ouviram ao longo da vida. Mas eu declaro que em Cristo todos são nova criação, amados e escolhidos. Eu profetizo que essas vidas reconhecerão seu valor diante de Ti, que caminharão com ousadia e confiança, sabendo que foram feitos à Tua imagem e chamados para grandes propósitos. Deus soberano, eu oro pelos que buscam direção em seus ministérios e chamados. Muitos sentem que foram escolhidos, mas não sabem como avançar. Eu profetizo que o Senhor abrirá caminhos, levantará recursos e confirmará destinos. Declaro que ministérios adormecidos despertarão, que dons espirituais serão ativados e que homens e mulheres se levantarão cheios de autoridade e poder para cumprir o propósito que Tu mesmo planejaste para suas vidas. Senhor de toda graça, eu oro pelos casamentos que estão à beira da separação. Muitos vivem em silêncio, carregando mágoas, ressentimentos e distâncias emocionais. Mas eu profetizo restauração em nome de Jesus. Que o amor seja reacendido, que o respeito volte a florescer e que cada casal volte a caminhar lado a lado sob a Tua bênção. Declaro que lares serão reconstruídos sobre a rocha inabalável, que é Cristo, e que testemunhos de reconciliação serão levantados para a glória do Teu nome. Pai de bondade, eu oro pelos que vivem em batalhas espirituais intensas. Muitos estão sendo atacados em pensamentos, outros em sonhos, outros em suas próprias famílias. Mas eu declaro que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu profetizo que cada fortaleza será derrubada, que todo espírito contrário será derrotado e que a vitória do Senhor será visível. Que o Teu povo se revista da armadura espiritual e permaneça firme contra as ciladas do inimigo. Deus eterno, eu oro pelos que clamam por direção sentimental. Muitos buscam um companheiro ou companheira segundo o Teu coração. Eu profetizo que o Senhor unirá propósitos, que relacionamentos serão formados em santidade e verdade, e que casamentos nascerão para refletir a Tua glória. Declaro que a espera não será em vão, e que cada promessa do Senhor para a vida sentimental será cumprida no tempo certo. Senhor da vida,
Eu oro pelos idosos, aqueles que já percorreram longos caminhos e muitas vezes se sentem esquecidos. Tu és o Deus que honra cada geração. Eu profetizo saúde, alegria e companhia sobre a vida deles. Declaro que viverão dias de paz, cercados de amor e cuidado. Que cada ancião seja reconhecido como fonte de sabedoria e que suas últimas estações de vida sejam marcadas pela Tua presença e pela esperança da eternidade. Pai, eu oro pelos que estão presos em vícios, seja nas drogas, no álcool, no jogo ou em qualquer outro tipo de prisão. Eu declaro libertação em nome de Jesus. Eu profetizo que correntes serão quebradas, que o apetite destrutivo será substituído por desejo da Tua presença e que testemunhos de transformação surgirão. Que vidas que hoje parecem sem saída sejam erguidas como exemplos vivos do Teu poder restaurador. Senhor poderoso, eu oro pelos que vivem em regiões violentas, cercados pelo medo e pela injustiça. Eu profetizo que a Tua paz invadirá esses lugares, que os céus se abrirão sobre comunidades inteiras e que vidas serão alcançadas pela luz do Evangelho. Declaro que a Tua mão poderosa guardará os inocentes e que as obras das trevas perderão sua força diante da manifestação do Teu reino. Pai, eu oro por cada pessoa que acompanhou esta oração até aqui. Tu conheces cada coração, cada lágrima, cada clamor secreto. Eu profetizo que a partir de hoje novas estações começarão. Que milagres aconteçam, que vitórias sejam conquistadas, que portas se abram e que a fé de cada um seja fortalecida. Que todos possam testemunhar que o Senhor é a rocha que sustenta, o refúgio seguro em tempos de aflição e o Deus que transforma derrotas em vitórias. Bendito seja o Senhor, a minha rocha. E é exatamente isso que guardamos em nossos corações. Ele é a rocha que não se abala, que nos sustenta e nos guia. A moral desta oração é clara. Não importa o tamanho da luta, o Senhor sempre será maior. Que essa verdade se torne âncora para a sua fé. Receba esta palavra como profecia sobre sua vida. Você não está sozinho. Deus é contigo e Ele vai te dar vitória. Creia, permaneça firme e confie na rocha eterna. Amém. Obrigado por assistir este vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até a próxima oração. Amém.